Folha TV, apoio Plainge. Você já se perguntou se quando apaga uma foto ou documento do celular, ele realmente desaparece? Ou se alguém pode acessar novamente esses dados? Pois é, a matéria a seguir é um alerta. Existem programas de recuperação e que conseguem sim acessar novamente essas informações. O teste foi feito pela Avast, desenvolvedora de softwares antivírus. A empresa comprou 20 smartphones usados no e-commerce dos Estados Unidos, supostamente com as configurações originais de fábrica. Após usar um software de recuperação de dados, o resultado foi assustador. Foram recuperadas 40 mil fotos, 1.500 de crianças, 750 de mulheres em diversos graus de nudez e 250 selfies de homens nus. Foram acessados ainda 1.500 termos pesquisados pelos usuários no Google, 750 e-mails e SMS, 250 nomes de contatos e e-mails e ainda foram identificados os 4 usuários anteriores dos smartphones e dados pessoais e financeiros de empréstimos contratados por eles. O professor de Engenharia da Computação da Unopar, que é também coordenador do curso de pós-graduação em dispositivos móveis, explica mais pra gente. Estamos seguros? Olha, a gente tem um determinado nível de segurança dentro dos aparelhos, né? A grande maioria deles tem proteções de criptografia. Alguns sim, alguns não. Alguns vêm nativo, no caso do iOS, né, que é o da Apple, o aparelho da Apple. A partir da versão 3GS ele já tem criptografia em hardware nativo. E os dispositivos Android, você tem que habilitar essa proteção, essa criptografia. Os riscos. Na verdade, quando você tem essa limpeza das informações e o aparelho não está criptografado, através de alguns programas é possível recuperar as informações dos dispositivos se esse aparelho não estiver criptografado. Se essas informações estiverem salvas no aparelho, né? Às vezes o pessoal habilita lá salvar senha, então ele consegue recuperar se o aparelho não tiver com essa proteção. Então é interessante fazer a proteção. Proteção. Existem vários tutoriais na internet que é possível fazer essa proteção. Então você pode habilitar a proteção. Então é só entrar na configurações, segurança, tem uma opção lá de habilitar criptografia e colocar uma senha no aparelho. Então a partir daí só com senha você consegue desbloquear o aparelho e também os seus dados estão criptografados dentro do aparelho. A criptografia. A criptografia é uma forma de você embaralhar os dados originais. Por exemplo, se eu tenho um texto, eu troco algumas informações daquele texto, vou trocar informações do texto para que ele não seja mais legível, não seja mais simplesmente legível. Eu não consigo ler mais aquele texto se eu não tiver uma tabela para decodificar aquelas informações. Com a criptografia habilitada, se a pessoa não tiver a senha do aparelho, ela não consegue fazer esse acesso, essa leitura aos dados do aparelho da pessoa. Aparelhos. Você precisa habilitar nos aparelhos, né? Alguns aparelhos Android você tem que fazer habilitar. No iOS ele já vem, por exemplo, se eu restaurar uma configuração de fábrica do iOS, é tranquilo, ele vai ter apagado as informações. A partir de algumas versões do iOS ele já apaga essas informações. No Android você tem que habilitar a criptografia, né? Colocar uma senha no aparelho também, né?
E na hora que você for restaurado, aí sim aquelas informações são apagadas, a pessoa não vai conseguir mais ler aquelas informações. As mais antigas também é possível fazer, não todas, mas as mais antigas também são possíveis. Mas existem programas para as versões que não conseguem, cujos quais é possível fazer criptografia também, alguns antivírus no caso. Antivírus. Hoje, os antivírus para dispositivos móveis, especificamente, eles protegem o aparelho em alguns casos, por exemplo, de vírus, o principal, que é a principal função dele, mas com a questão de perda, os antivírus ativam a localização, você consegue acessar o celular remotamente e consegue mandar apagar o dispositivo remotamente também. Então, o antivírus também protege e também dá essa possibilidade. Os aparelhos da Apple, ele já tem esse acesso remoto e é possível apagar o aparelho remotamente. Os aparelhos Android, você tem que utilizar o antivírus, você pode ativar o antivírus e utilizar eles para fazer esse tipo de coisa. Proteção à distância. Se você tiver com 3G ativado ou até mesmo a pessoa tentar entrar dentro de uma rede Wi-Fi, né, quando você tiver a distância, você consegue apagar o dispositivo. E tem alguns antivírus que você pode configurar para você mandar um SMS para o seu aparelho, e assim que o aparelho estiver ligado, ele recebeu o SMS, ele já automaticamente limpa as informações do dispositivo. Veja o passo a passo para ativar a criptografia do celular. Defina um PIN ou senha da tela de bloqueio do celular. Carregue a bateria. Siga o caminho: configurações, segurança, criptografar ou codificar. Reserve cerca de 1 hora para o processo. A criptografia é irreversível. A senha PIN será solicitada sempre que o aparelho for ligado.